Olá, meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou responsável pela disciplina de Prática 4, Educação, Trabalho e Sustentabilidade. Iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos, com a finalidade de ampliar nossa compreensão sobre a atual crise socioambiental que, como vimos, está relacionada ao modelo de organização social e econômica dominantes. Trazemos nesta aula algumas reflexões, informações e questionamentos sobre a educação ambiental, concebida como movimento social em busca da sustentabilidade, da superação das injustiças ambientais e da desigualdade social. Neste sentido, iniciamos algumas reflexões sobre o ambientalismo, movimento social plural com finalidades de mudanças socioambientais, composto por atores sociais individuais e coletivos, que contrapõem o individualismo, a fragmentação dos saberes e a racionalidade instrumental. Esse movimento propõe repensar o destino do planeta a partir da relação entre partes e todo, apresentando tendências, afinidades e antagônicas sobre o entendimento do humano na natureza e ao projeto societário, contestador e libertário. O material impresso que você tem em mãos objetiva acompanhá-lo no estudo dessas temáticas. Leia o artigo como preferir, linearmente ou a partir de tópicos do seu interesse. Procure conhecê-lo bem, ele será um acompanhante durante a disciplina e desejamos que o seja também ao longo das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo que tenha dúvida, para que posterior nos fóruns tira dúvida, faremos um novo condensado para que tudo se aproprie de todo ao componente. Estarei lá à sua disposição, basta você se fazer presente no dia e hora combinada. Vamos começar? Os diferentes ideários dos movimentos ambientalistas são as bases para a educação ambiental, que apresentam igualmente diferentes perspectivas e concepções. Essas diferentes concepções da educação ambiental serão mostradas brevemente nesta aula, bem como sua trajetória e história. Importante lembrarmos que, inicialmente, a educação ambiental era centrada somente no comportamento do indivíduo e na resolução de problemas. No entanto, diante da complexidade da crise, algumas correntes de educação ambiental mudaram seu foco para as relações entre os seres humanos e deste para com o mundo. Esse fato possibilitou não apenas uma visão diferenciada de ambiente, bem como a visão de educação envolvida, mas principalmente gerou um posicionamento político crítico diante das questões socioambientais da atualidade. Desse modo, convidamos você a refletir sobre a grande diversidade de nomenclaturas e formas de educação ambiental que surgem e ganham espaço no campo educacional e político. Apesar das diferentes tendências, sabemos que muitas são nascidas de pontos em comum, sobretudo da oposição à educação ambiental conservadora. Esta última apoia a realidade socioambiental vigente, marcada pela despolitização e pela não contextualização social, econômica e cultural, cujo enfoque prioriza uma posição de produção e transmissão de conhecimentos e valores ecologicamente corretos. Reforça o dualismo entre sociedade e natureza existente, sem colocar o ser humano como sujeito responsável pela crise ambiental e sua solução. Nossos esforços seguem na direção do cuidado para não cairmos em armadilhas, situações ambíguas e complexas que acabam por contribuir com o que trabalhosamente remamos contra. Assim, pretendemos de maneira respeitosa contrapor diferentes campos teóricos que subsidiam a educação ambiental para identificarmos aquele que é mais coerente ao nosso contexto e, sobretudo, coerente com a nossa posição política no mundo. Alguns questionamentos que necessitamos, ao fim dessa aula, temos que tê-los consolidados são: por que precisamos qualificar a educação ambiental? Por que depois do termo educação ambiental, outras denominações foram surgindo? Será que todas as ações de educação ambiental compartilham do mesmo princípio
e do mesmo ideário com o mundo de ambiente? Essas são as reflexões que vão guiar nossas discussões ao longo desta aula. Antes de iniciarmos, convidamos você a formular algumas possíveis respostas a elas, que serão confrontadas e aprofundadas com as ideias apresentadas aqui. Iniciamos, então, o nosso convite à reflexão em torno da educação ambiental. Para entendermos o porquê da qualificação da educação em ambiental e as demais denominações propostas, precisamos identificar e questionar as formas como enxergamos o mundo e as outras pessoas. Como afirma Carvalho, em seu livro sobre a formação do sujeito ecológico, muitas são as lentes que utilizamos para entender a realidade. Os ângulos pelos quais acessamos o mundo sempre são parciais, por isso torna-se humanamente impossível abarcarmos a sua totalidade em um real. No entanto, ao incluirmos o maior número de interpretações, possibilidades, pessoas, conceitos e olhares mais próximos da realidade, iremos chegar. Por exemplo, imagine alguns grupos de pessoas vindo de diferentes regiões, culturas e classes sociais, tendo contato pela primeira vez com um banco de madeira no interior de uma sala. Cada grupo fará uma descrição do objeto observado, de acordo com suas perspectivas e pontos de vista. Entre as possibilidades de descrição do objeto, alguns grupos podem afirmar que o banco serve para sentar, outros que o banco pode ser utilizado para subir, e ainda há aqueles que digam que o banco de madeira serve para alimentar o fogo. As três observações são verdadeiras e juntas compõem a melhor e mais completa descrição do que é e para que possa servir tal objeto, de acordo com a perspectiva e a necessidade de cada grupo. Para não cairmos no relativismo ou no subjetivismo, podemos enriquecer e contextualizar a figura observada, ouvindo atentamente o argumento de cada pessoa. Isso nos ajudará a empreender escolhas. Assim, podemos mudar nosso ponto de vista, deslocando nossos olhares, aprendendo a ouvir e a respeitar diferentes opiniões, como possibilidades que traduzem parte da realidade. Com base nesse exemplo, podemos dizer que os conceitos são construídos a partir de nossas percepções, leituras, interpretações pessoais e coletivas. Nossa visão de educação e de ambiente, por exemplo, é constantemente lida e relida por nós em nosso contexto e está relacionada com a forma como nele e com ele nos relacionamos. Isso se dá porque somos seres simbólicos, portadores de linguagem e ação, e produzimos recortes da realidade. Você consegue identificar os valores sociais e históricos que estão contidos na zona da concepção da natureza, do meio ambiente e da educação? Acompanhe o slide. Já se sabe que o indivíduo costuma construir seus valores através da sua convivência familiar, com grupos mais próximos, como vizinhos e amigos, e de sua vivência social e experimentação. Diante de uma era digital, com centenas de programas de TV, filmes, computadores e smartphones, o contato com a natureza acaba ficando em segundo plano. De acordo com um estudo realizado pela psicóloga Andrea Taylor, nos Estados Unidos, crianças que têm contato com a área verde apresentam melhores resultados na escola. Explorar o meio ambiente, estabelecer contato com espécies de animais e vegetais, pode aumentar a capacidade cognitiva e emocional. A integração do mundo social com o natural permite uma maior valorização de qualquer tipo de espécie, inclusive a humana. Olhar e cuidar do outro é uma boa forma de construir valores que serão levados para toda a vida. Desde que o homem surgiu na face da Terra, precisa se relacionar com a natureza, que, ao mesmo tempo que lhe prover alimentos e condições para que sobreviva, também é responsável por lhe impor algumas dificuldades. A cultura do ser humano foi se desenvolvendo ao longo do tempo, bem como uma relação do mesmo com a natureza que lhe cerca. Atenção, alunos! A questão socioambiental, a natureza e os humanos, bem como a sociedade e o ambiente,
estabelece uma relação de mútua interação e pertencimento, formando um único mundo. Nesse ângulo, a evolução é considerada como a interação entre a natureza e a ação das espécies que vão surgindo. Processo chamado pelos ecólogos de coevolução, o que nos permite falar em biodiversidade social que vai além da diversidade biofísica. Outra posição bastante interessante é a do autor Frederico, que inclui o método dialético, consolidado no pensamento marxista, as questões ambientais. Ele parte da premissa de que somos natureza com singularidades que nos diferem das demais espécies, porque pensamos no processo de transformação da realidade social. Princípio de realização humana que parte do trabalho. Isso significa que, a partir da maneira como me posiciono e me relaciono no mundo e com o mundo, ocorre uma relação dinâmica de mútua transformação entre humanos e destes com a natureza. Assim, somos espécies particular, que ao mesmo tempo é natureza e cultura, transformadora e transformada. Quando pensamos a respeito dos conceitos de natureza e cultura, como classes em que estão inseridos todos os elementos, podemos perceber que o ser humano está inserido de alguma maneira nos dois conceitos. Estudiosos já diziam que a natureza compreende a cultura no sentido que determina. A cultura, então, se configura como uma modalidade de expressão da natureza. Nesse campo de estudos, ainda é possível que exista a determinação de dois conceitos, que são a cultura e a sociedade. A sociedade seria aquela que receberia os valores que são atribuídos à natureza, enquanto que a cultura pode ser subdividida em cultura material e simbolismo. Entende-se que existe uma forte relação entre a cultura e sociedade, sendo que uma tem uma grande influência sobre a outra. Os estudos modernos a respeito dos conceitos de natureza e cultura propõem que rompamos a barreira que existe entre ambos para que possamos, enfim, compreender a fundo as suas relações. Nas sociedades modernas, essa divisória entre os dois não faz muito sentido e precisa ser revista para que se possa promover novos estudos. Os antropólogos modernos trabalham com dois conceitos bastante interessantes no que concerne à interpretação de natureza e cultura. A primeira seria feita pelo homem e não natural como se acreditava até então, enquanto que a cultura não é cultural, mas sim real. Dessa forma, a cultura seria tão real quanto a natureza em qualquer nível que esteja situada. O homem se utilizou de duas capacidades para, ao longo do tempo, criar o que hoje conhecemos como cultura. O ser humano é o único a criar cultura, uma vez em que os demais animais que vivem em sociedade agem cegamente, sem ter um conjunto de conhecimentos e tradições que é transmitido de geração em geração. Seguindo adiante, com as reflexões, perguntamos: o que você pensa sobre educação e meio ambiente? Lembramos que muitas são as finalidades e os conceitos atribuídos a essas duas palavrinhas, que juntas trazem discussões interessantes e pertinentes para marcar um posicionamento específico contrário aos padrões dominantes. Os estudos de Loureiro, por exemplo, apontam que a educação ambiental, antes de tudo, é educação. O autor refere-se a uma educação não no seu sentido mais genérico, pois isso a diluiria no marco geral da educação. Ele propõe que essa prática educativa seja ambientalmente orientada em seu sentido complexo, paradigmático e histórico, e que sua gama de variações no termo se justifique em funções de importantes e persistentes limitações no exercício da educação. Caros alunos, vejamos os slides. Incluir o adjetivo ambiental na educação é uma nova maneira de dizer, interpretar e validar um fazer educativo que não estava dado na grande narrativa dos princípios educacionais. Trata-se, assim, de destacar uma dimensão
que, embora possa ser pertinente aos princípios gerais da educação, permanecia subsumida, diluída, inviabilizada ou mesmo negada por outras narrativas ou versões predominantes. De acordo com Carvalho e com Loureiro, associarmos o adjetivo ambiental com o substantivo educação, estamos destacando dimensões esquecidas na educação sobre o entendimento da vida e da natureza, além de revelar as dicotomias da modernidade capitalista e da ciência positivista. Essas dicotomias marcam o dualismo decorrente da separação entre o corpo e alma, razão e emoção, sujeito e objeto e, por consequência, seres humanos e natureza. A visão cartesiana, base dessas dicotomias, fragmenta a realidade sem associá-la novamente, tornando-se obstáculo para a compreensão da realidade. Considerando que nem toda educação ambiental pressupõe a mesma concepção do que é ambiente, e principalmente do que é educação, a educação ambiental tem sido categorizada de muitas maneiras, de acordo com as práticas agrupadas. Como, por exemplo, temos algumas denominações importantes que foram comentadas no livro. Identidades e Caminhos da Educação Ambiental, que foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente. São elas: alfabetização ecológica, ecopedagogia, educação ambiental crítica transformadora, emancipatora popular, educação no processo de gestão ambiental, entre outras, que partem das diversas maneiras de conceber e praticar essa ação educativa. Eis alguns resumos para termos uma ideia do que são essas adjetivações. Vejamos agora os slides para o melhor entendimento. Educação ambiental transformadora, apresentada por Carlos Frederico Loureiro, aborda referências como a tradição dialética marxista da Escola de Frankfurt. Entre as finalidades, é uma educação permanente, cotidiana e coletiva, pela qual agimos e refletimos, transformando a realidade de vida, somada a uma metodologia que considera a participação e o exercício da cidadania. A educação ambiental emancipatória, apresentada por Gustavo Ferreira da Costa Lima, almeja a politização e a construção de uma educação libertadora. É derivada do encontro entre setores da educação e movimentos sociais e ambientais. A proposta inclui associar as noções de mudança social e cultural, de emancipação e libertação, individual e de integração no sentido de complexidade. Valoriza o saber do educando e a historicidade dos homens, culturas e processos sociais, o amor como fundamento do diálogo e o ato de liberdade, a crítica, a reflexidade e a criatividade. Educação ambiental crítica, descrita por Isabel Carvalho, Mauro Guimarães, entre outros, com a intenção de formar indivíduos e grupos sociais capazes de identificar, problematizar e agir em relações às questões socioambientais. Tem como horizonte uma ética preocupada com a justiça ambiental e ressalta as ações pedagógicas vinculadas à contextualização da realidade. A ecopedagogia, explicadas por 3 especialistas, Moacir Gadotti, Maria Ria e Aloísio, propõe a abordagem complexa e holística sobre o mundo com a pedagogia de Paulo Freire, com o objetivo de construir a participação cidadã, o pertencimento ao planeta Terra como única comunidade, de modo que as diferenças culturais, geográficas, raciais e outras sejam superadas. É uma nova maneira de pensar a partir da vida cotidiana, que busca sentido em cada momento, em cada ato. Projeta nova relação com a natureza fundamentada
numa outra relação entre os seres humanos e a compreensão de tudo isso como um processo pedagógico e em movimento social. Então, alunos, essas 4 adjetivações da educação ambiental possuem objetivos e práticas similares entre elas e não pretendem disputar a adesão das vertentes, mas sim fazer uma análise e reflexão sobre as fontes epistemológicas em processo de construção, rumo a uma base teórica forte que supere a mera transmissão de conhecimentos e valores. Após a apresentação dessas adjetivações, consideramos importante ressaltar, no contexto internacional, o trabalho de Sauvé, que apresenta seus estudos sobre a cartografia das correntes em educação ambiental. Ele descreve 15 correntes a partir da observação de práticas e teorias em diferentes países. Concepção de meio ambiente, que é focado na natureza, na transformação social como fonte de recursos naturais. A visão sobre a educação ambiental, os enfoques para a escolha das atividades, as abordagens e estratégias na prática da educação ambiental. A autora comenta que, às vezes, as correntes têm características comuns entre si. Outras vezes, uma prática específica pode ser classificada em mais de uma corrente, dependendo do ângulo de que se fizer a análise. A intenção aqui não é de criar caixinhas pedagógicas que proponham a maneira correta de educar, mas sim a de não cairmos em discussões relativistas que ocultam as diferentes posturas políticas existentes, justificando neutros posicionamentos. A seguir, apresentamos as 15 correntes da educação ambiental propostas por ela, dividida em 7 correntes tradicionais e as 8 mais recentes. Iremos acompanhar os slides. As 7 correntes com longa tradição são: corrente naturalista, tem enfoque na experiência afetiva, viver na natureza e aprender com ela, entendendo-a como meio de aprendizagem corrente. A outra corrente é a corrente conservacionista, recursista. Ela é centrada na conservação dos recursos naturais, qualidade e quantidade. Possui grande preocupação com a administração do meio ambiente e pelos cuidados com os recursos. A corrente resolutiva surgiu no princípio da década de 1970 e baseia-se na resolução de problemas. Identifica-se o problema, discute sobre as soluções e avalia quais são as escolhas para essas soluções. A corrente sistêmica propõe uma visão de conjunto, identificando componentes do ecossistema para chegar à compreensão global da situação. A corrente científica utiliza premissas do conhecimento científico, propondo identificar problemáticas, causas e efeitos. Tem seu enfoque cognitivo. Sua base na observação e experimentação. A corrente humanista possui ênfase humana, natureza e cultura, e considera o indivíduo como elemento essencial para pensar o ambiente, trabalha a sensação de pertencimento e leituras de paisagem. A corrente moral e ética discute a ética e os valores ambientais, focando na identificação do que é bom ou não para o meio ambiente. As 8 correntes mais recentes são: corrente holística, combate a visão analítica e racional do ambiente. Possui enfoque sensorial afetivo, intuitivo, criativo e trabalha o interior das pessoas. Corrente biorregionalista, entende a biorregião como um espaço geográfico a partir de um sentimento de identidade. É baseada no movimento de retorno à terra e possui enfoque participativo e comunicativo. Corrente prática, a aprendizagem por meio de uma dinâmica participativa do compartilhamento de saberes, da articulação das pessoas para a produção dos conhecimentos. Corrente da crítica social, inspira-se na teoria crítica, procura realizar uma avaliação de problemas ambientais, buscando identificar dinâmicas e relações de poder para trás deles.
defendendo a perspectiva da emancipação. Corrente ecofeminista, discute as relações de poder entre homens e mulheres. Contrapõe um enfoque racional de avaliações ambientais com a intuição, a afetividade, o simbólico e o espiritual. Corrente etnográfica, baseia-se na pesquisa antropológica, comunidades, trabalhando com o caráter cultural da relação com o ambiente, com o pertencimento, códigos, simbologias, vivências e vivências. Corrente da ecoeducação, a ecopedagogia ou a pedagogia da terra. Busca aproveitar a relação com o meio ambiente, numa visão abrangente do que seja ambiente para um atuar significativo e responsável. Corrente da sustentabilidade, relaciona a promoção do desenvolvimento sustentável. Inclui o treinamento de recursos humanos para a transformação dos modos de produção e de consumo. Diante de tais categorias, identidades e correntes de educação ambiental, podemos escolher o campo conceitual que mais atende às necessidades da prática realizada, respondendo inclusive a 3 perguntinhas básicas: a favor de quem, para quem e por que estamos realizando tais práticas. Apresentamos a seguir um pouco da história da educação ambiental, surgida no movimento ambientalista que está preocupada com a sociedade e visando as novas maneiras de entender e interagir em sociedade. A história da educação ambiental no Brasil e no mundo vem sendo estudada e sistematizada por muitos teóricos. Para a autora Isabel Carvalho, por exemplo, a educação ambiental é parte do movimento ambientalista, pois envolve o cidadão e a ação ambientalmente apropriadas para a garantia da qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Está entre as alternativas que objetivam chamar a atenção para a finitude é a má distribuição no acesso de recursos naturais. Entre os movimentos de emancipação que entram em cena no Brasil da década de 1970, o movimento ambientalista surge durante o processo de redemocratização e a abertura política do Brasil. Nessa década, os fundamentos da educação ambiental foram definidos e aceitos em documentos oficiais, resolução, diretrizes e tiveram como marco a primeira Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo. Nesse momento, ressaltou-se a importância da vinculação entre ambiente e educação, ou seja, da responsabilidade individual e coletiva do ser humano em relação ao meio ambiente, superando assim a visão somente ecológica da crise. Resulta dessas conferências e declarações um processo de construção da preservação do ambiente humano, no qual é reforçada a necessidade de uma nova ética global e ecológica, vinculada aos processos de erradicação da fome, da miséria e do analfabetismo, da poluição, da degradação dos bens naturais, da exploração humana. E do entendimento de que tais problemas estão estruturalmente relacionados. O movimento ambiental ganhou força na década de 80 e 90, quando houve progressivo diálogo e aproximação entre as lutas ambientais e os movimentos sociais urbanos. Assim, as pessoas foram motivadas pela construção de novas relações nas sociedades e destas com a natureza, lutando por autonomia e emancipação em relação à ordem dominante. Eram questionados a poluição, o modelo de produção e consumo, a concentração urbana, a insalubridade da vida em cidades mal planejadas. Após muitas mobilizações, a educação ambiental passa a integrar as ações do governo por meio de decretos que surgiram na legislação em 1973 e, posteriormente, na Constituição Federal de 1988. Destacamos o Fórum Global como evento não governamental que marcou significativamente o avanço da educação ambiental no Brasil, devido à formulação do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, elaborado durante o Rio 92. O tratado é um documento aberto, de caráter dinâmico, que
que permite uma revisão permanente e que define o marco político para o projeto pedagógico da educação ambiental na perspectiva. A história da educação ambiental no Brasil e no mundo vem sendo estudada e sistematizada por muitos teóricos. Para a autora Isabel Carvalho, a educação ambiental é parte do movimento ambientalista, pois envolve ações ambientalmente apropriadas para garantir a qualidade de vida da geração presente e da geração futura. Está entre a alternativa que objetiva chamar a atenção para a finitude e a má distribuição dos acessos dos recursos. Os movimentos de emancipação que entraram em cena no Brasil na década de 70 surgem durante o processo da redemocratização da abertura da política do país. Nessa década, os fundamentos da educação ambiental foram definidos e aceitos em documentos oficiais, resolução e diretrizes, como foi citado anteriormente. Nos parâmetros curriculares nacionais, os conteúdos de meio ambiente foram integrados às áreas, numa relação de transversalidade, de modo que impregne toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, cria uma visão global e abrangente da questão ambiental, visualizando os aspectos físicos e históricos sociais, assim como as articulações entre a escala local e planetária desses problemas. Trabalhar de forma transversal significa buscar a transformação dos conceitos, a explicação de valores e a inclusão de procedimentos, sempre vinculados à realidade cotidiana da sociedade, de modo que obtenha cidadãos mais participantes. Cada professor, dentro da sua especificidade de sua área, deve adequar o tratamento dos conteúdos para contemplar o tema meio ambiente, assim como os demais temas transversais. Assim, alunos, a transversalidade proposta nos PCNs é enfatizada pela Lei 9.795, de 27 de abril de 99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e proíbe a criação de uma disciplina de educação ambiental na escola, exceto aos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico, quando se fizer necessário. Devido a esse caráter transversal de educação ambiental escolar, passa a ser exigido dos professores o desenvolvimento de ações educativas relacionadas ao meio ambiente, independentemente da sua área de conhecimento. Apesar da unanimidade em torno da importância das questões ambientais, nem todas as pessoas têm a mesma ideia de natureza, advinda da tradição de interesses distintos. Por isso, a busca pelo cuidado com o planeta pode assumir inúmeras feições, como vimos anteriormente. Considerando-se os aspectos mencionados, percebemos, especialmente a partir de 2003, significativas mudanças e conquistas sem precedentes na história da educação ambiental. Essas mudanças são referentes ao fomento, à participação, ao diálogo entre saberes diversos e ao fortalecimento de iniciativas associadas à mobilização dos educadores ambientais. Diante de tais mobilizações no âmbito da sociedade civil, ao longo da década de 1990, e com relevante significativo político e estratégico, várias redes de organizações sociais foram criadas. Destacamos a Rede Brasileira de Educação Ambiental, a Redes Matogrossenses Mineira, Paulista, Sul-Brasileira, Acreana, Pantanal, as redes estadual do Rio de Janeiro e a estadual da Paraíba, as redes de Centro de Educação Ambiental e a rede de programas universitários. Expressões vivas de mobilizações de educadores e ambientalistas. Além dessas redes, destacamos ainda o Programa Nacional de Formação de Educadores e Educadoras Ambientais. Oriento pelas diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental. Desse programa fazem parte inúmeras pessoas organizadas coletivamente, atuantes em diferentes localidades, denominadas de coletivos educadores ambientais. Eles estão espalhados e articulados em muitos estados brasileiros, com o objetivo de refletir e propor ações de melhoria ambiental para a sua localidade. Diante de tais iniciativas e exemplos de atuações coletivas,
a expectativa é de que as políticas públicas de educação ambiental sejam cada vez mais participativas e contínuas, com aprofundamentos necessários, mobilizando grupos que impulsionem movimentos sociais, integrando universidades, pessoas que acreditam na organização, na ação e reflexão do sujeito intersubjetivamente. Com o apoio das políticas públicas de educação ambiental de caráter democrático, universal e incluso, é que podemos mobilizar esforços, acreditando no projeto de transformação da sociedade e na superação da crise socioambiental. Agora é hora de nossa reflexão. Com base nos estudos da aula de hoje, apoiado em seu caderno didático, responda ao questionamento que segue no slide. Use seu conhecimento de mundo e suas experiências do dia a dia. Volto daqui a pouquinho para o nosso feedback. As alterações do clima vêm sendo debatidas pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, órgão das Nações Unidas. Segundo o IPCC, até 2100, a temperatura da Terra poderá subir entre 1,8 e 5 graus. Agora eu pergunto, quais seriam as consequências do possível aumento da temperatura da Terra? Pois então, caros cursistas, imagino que as respostas de vocês devem ter partido do princípio que as consequências imediatas estariam relacionadas ao degelo dos polos glaciares, a neves eternas, resultando no aumento do nível médio dos oceanos. Tende-se, assim, a ver o avanço dos oceanos sobre as planícies litorâneas, nas quais estão concentradas a maioria das cidades e da população mundial. Por fim, alunos, abordamos algumas questões importantes relacionadas à educação ambiental. Podemos conhecer alguns conceitos específicos e refletir sobre a questão ambiental, considerada não somente como a sustentabilidade dos recursos naturais, mas como formas sociais específicas e desiguais da apropriação e uso desses recursos, bem como os seus impactos. Acreditamos que os mecanismos de desigualdade ambiental estão imbricados ao mecanismo de desigualdade social. Isto aponta desafios que implicam o fazer educativo incorporado às questões ambientais e considerar os diferentes contextos socioculturais. As discussões trazidas aqui, que tiveram como objetivo compreender o que significa o humano na natureza e como qualificar e dimensionar o tipo de relação e de impacto que ocasionamos. Esperamos que, ao conhecer as concepções de educação ambiental existentes e a sua história como movimento social, você possa repensar a importância das ações educativas, principalmente sobre o sentido que ela ganha na relação entre os seres humanos e destes com a natureza. Por fim, nossa pretensão é a de que você reflita sobre as perguntas elaboradas no início desta aula, comparando e aprofundando suas respostas. Grande abraço, agradeço pela atenção e estou à disposição nos fóruns na data e hora combinada para o nosso bate-papo.